Se você chegou até aqui depois do short, prepare-se, porque o que você viu foi apenas a superfície. Em 2025, alguns fenômenos no Brasil foram tão estranhos que nem chegaram ao noticiário. Outros foram registrados, mas ninguém soube explicar direito. E o mais inquietante? Muitos desses eventos não deixaram marcas visíveis, mas mudaram silenciosamente a forma como o país funciona. Hoje, você vai descobrir fatos que quase passaram despercebidos, mas que podem explicar por que o Brasil nunca mais será o mesmo. 1. O dia em que o tempo pareceu desacelerar em algumas regiões. Em 2025, moradores de diferentes estados relataram uma sensação estranha. O dia parecia mais longo. Não estamos falando de relógios quebrados, nem de sensação psicológica isolada. As pessoas diziam que o pôr do sol demorava mais. A luz do fim de tarde parecia diferente. Sombras se estendiam de forma incomum. Especialistas apontaram algo pouco discutido. Mudanças na camada atmosférica alteraram a forma como a luz solar se dispersa. O resultado? Uma percepção visual diferente do tempo. Não é que o dia ficou mais longo, mas o Brasil começou a enxergar o tempo de outra forma. 2. O retorno de espécies em locais onde não eram vistas há décadas. Outro fenômeno curioso de 2025 foi o reaparecimento de animais em regiões inesperadas. Espécies que haviam sumido por anos começaram a surgir novamente. Não em reservas, não em projetos ambientais, mas em áreas comuns. Aves em centros urbanos, insetos raros em áreas agrícolas, animais noturnos aparecendo durante o dia. Isso não aconteceu por acaso. Mudanças climáticas alteraram rotas, ciclos reprodutivos e padrões de sobrevivência. A natureza não estava voltando ao normal. Ela estava criando um novo normal. 3. Quando a Terra começou a respirar diferente. Em algumas regiões do Brasil, agricultores notaram algo quase impossível de explicar. O solo parecia se comportar de forma diferente. Absorvia a água mais rápido, secava mais demorado, mudava de textura após chuvas intensas. Especialistas identificaram alterações na atividade microbiológica do solo, algo raramente observado nessa escala. É como se a Terra tivesse ajustado seu próprio metabolismo. Isso influencia plantações, ciclos de nutrientes, até a liberação de gases naturais. Pouca gente fala disso, mas é um dos sinais mais profundos de transformação ambiental. 4. Fenômenos de neblina e nuvens que confundiram moradores. Em 2025, regiões que raramente viam neblina passaram a acordar cobertas por ela. Mas não era qualquer neblina, era densa, persistente e surgia em horários inesperados. Em alguns casos, aparecia à tarde, desaparecia rápido, retornava à noite. Isso acontece quando camadas de ar com temperaturas muito diferentes se encontram, algo que se tornou mais frequente. O resultado? Paisagens irreconhecíveis, estradas encobertas sem aviso, sensação de clima estrangeiro dentro do próprio país. 5. A água começou a se comportar de forma imprevisível. Outro ponto pouco comentado foi o comportamento da água. Rios com cheias rápidas demais, lagos que subiam e desciam sem padrão claro, nascentes surgindo temporariamente e depois sumindo. Isso não seguia o ciclo tradicional de chuvas. Era algo novo. O lençol freático começou a reagir de forma diferente à pressão climática. Então, a água deixou de ser previsível. E quando a água muda, tudo muda junto. 6. O impacto invisível nas pessoas.
Talvez o efeito mais silencioso de 2025 tenha sido o humano. As pessoas começaram a relatar cansaço fora do normal, dificuldade de concentração em dias muito quentes, alterações no sono mesmo sem barulho. Mudanças climáticas não afetam só o ambiente, afetam o corpo. Temperatura, pressão, umidade e luz interferem diretamente no funcionamento humano. O Brasil passou a viver condições ambientais que o corpo não estava acostumado a processar. 7. O ano em que o Brasil parou de ser previsível. Por muito tempo, o Brasil foi considerado um país de clima relativamente estável. Isso acabou em 2025. Não porque o país entrou em colapso, mas porque entrou em transição. Eventos que antes eram raros começaram a se repetir. Fenômenos inéditos deixaram de ser exceção. O futuro deixou de ser uma continuação do passado. 8. Isso é temporário ou o novo normal? Essa é a pergunta que divide especialistas. Alguns acreditam que 2025 foi um pico, outros dizem que foi apenas o começo. Mas há algo em que todos concordam. O planeta não está tentando voltar ao que era antes. Ele está seguindo em frente. E o Brasil está no centro dessa mudança. Talvez o maior erro seja esperar que tudo volte ao normal, porque talvez o normal já tenha ficado para trás. Se 2025 mostrou algo, foi isso. A Terra muda, o clima aprende, a natureza se adapta. A questão é, nós vamos nos adaptar junto ou apenas assistir? No próximo vídeo, vamos falar sobre o que esses sinais indicam para os próximos anos e quais regiões do Brasil podem mudar completamente até o fim da década. Se você quer continuar descobrindo fatos sobre o mundo, você está no lugar certo.